Participe você também desta nova modalidade de debates na comunidade Evangélicos versus Catolicismo. Estamos aqui com Eugênio Mendes, que é católico, e Ricardo Cunha, que é evangélico protestante. Bom, vamos começar aqui o debate em relação à Eucaristia, né? E eu gostaria de começar obviamente, com uma pergunta para o nosso amigo protestante, relativa ao capítulo 6 de João. Bom, no capítulo 6 do Evangelho de São João, nós temos ali o discurso do pão da vida, ok? Pelo qual os católicos se fundamentam, uma da nossa base bíblica, né, para o sacramento da Eucaristia. Nesse capítulo, nós vamos identificar a palavra comer em português, aparecendo algumas vezes. Se não me falha a memória, 11 vezes. Sendo que nos versículos 23, 26, 31, 49, 50, 51 e 52 e 53, o verbo utilizado no grego é o verbo phagon. Eu peço perdão pela pronúncia da palavra, não sei se é essa a pronúncia correta, mas vamos dizer assim, num grego transliterato, seria o phagon e suas variações. Faguete, faguém, tá? Essa palavra em grego quer dizer comer. E comer no sentido de comer mesmo, colocar na boca e engolir. Porém, essa palavra é usada no grego, ela aparece em outros lugares na Bíblia, também com um significado simbólico de comer, tá? Não só com significado literal. Bom, durante a evolução do versículo, Jesus, notando que os discípulos não estavam entendendo a literalidade daquilo que ele queria dizer, que comer a carne, ele troca o verbo usado até o versículo 53, né, que é o phagon. A partir do 54, a versão grega da Bíblia, né, em grego, a gente vai encontrar o verbo trogo ou trogó, não sei a pronúncia. Esse verbo, ele tem o significado de mastigar. E na Bíblia, ele vai aparecer somente mais 2 vezes no Novo Testamento, que são nos versículos de Mateus 24, 38 e no próprio livro de João 13, 18. Tá? Perdão, não no livro de João, no livro de João, ok, 13, 18. E esse verbo, ele só aparece no sentido literal da palavra. E a tradução para esse verbo é mastigar. Mastigar no sentido, né, de colocar entre os dentes e moer. Bom, a pergunta é, ou melhor, qual é o motivo pelo qual houve uma substituição do verbo? Ou seja, Jesus falava em comer, os discípulos não entendiam muito bem, então por que Jesus trocou o verbo no grego de comer, né, na versão grega da Bíblia, né, por que o verbo foi trocado, né, de phagon para trogo, que significa mastigar, no sentido literal? Essa é a minha pergunta. Foi feita a mim uma indagação sobre a Eucaristia, que se encontra no livro de João, capítulo 6, a partir do versículo 51, onde é usado o verbo ephagon, que pode ser tanto literal como figurado, e a partir do verso 54, usado o verbo trogo, que significa dilacerar e mastigar.
Com base nisso, eu formulei a minha resposta estudando ardentemente e arduamente. Eu percebi que tirei a conclusão que Jesus nunca falou grego. O idioma usado por Jesus naquela época era o aramaico e o hebraico. Portanto, a palavra usada por Jesus foi akal, sem distinção de ser literal ou figurativamente. Portanto, esse argumento cai por terra agora. Jesus nunca recrutaria uma seita de canibais. Aquele versículo apenas foi usado por Jesus para transmitir que ele queria que as pessoas baseassem toda a sua vida, a própria sobrevivência, nele e nas palavras dele. Comer e beber Jesus é assimilá-lo e dar-lhe acesso a cada aspecto das nossas vidas. Quer dizer, esse texto nada fala sobre a ceia do Senhor. Jesus apresentou esse sacramento apenas tempo depois, na noite anterior à sua crucificação. No versículo 51, Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu der é a minha carne, pela vida do mundo. Jesus, no capítulo 6 de João, não fala de forma alguma em Eucaristia, em dar verdadeiramente a sua carne, para comer verdadeiramente a sua carne. Esse versículo é bem claro. Jesus fala que eu darei, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando aconteceu isso? Na cruz do Calvário. Muito simples. Uma vez e para sempre. Isso aconteceu. Tanto é que na cruz do Calvário Jesus falou assim: está consumado. E o que significa isso? O verbo usado foi o teleo, que significa a dívida está quitada. Em outras palavras, Jesus fala, está anunciando ao mundo que a sua morte estava quitando toda e qualquer dívida do pecado que nós tínhamos com o mundo. Para sempre e para todos. Nada há mais a cobrar. Tanto é que no versículo 63, fala assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Bom, gente, mediante a nossa resposta do nosso amigo protestante, eu, assim, fiquei estupefato com tamanha afirmação, porque, de fato, Jesus, ele falava aramaico, né? E, inclusive, eu tenho a confirmação que, de fato, Jesus usa uma palavra só. Só que se a gente basear dessa forma, nós estamos admitindo que a Bíblia, em grego, ela está sendo falsa, né? Porque ela não transmitiu para a versão grega uma coisa que aconteceu de fato e que Jesus fez, né? Bom, o aramaico, ele é uma língua que ele tem poucos recursos de linguagem. Ele tem poucos recursos de linguagem, né? Então você quem fala conhece o aramaico, e eu particularmente não conheço, eu falo aquilo que eu vejo sobre a língua. Por ser uma língua com poucos vocábulos, poucos recursos de linguagem, então você tem muitas vezes a repetição de palavras. Porém, a gente deve acreditar, né, a Bíblia sendo divinamente inspirada, que aquelas pessoas que fizeram uma tradução para o grego, né, e utilizaram do grego para escrever as escrituras, elas foram fidedignas naquilo que elas receberam. Logicamente que podem haver distorções, porque o homem pode falhar, mas
acreditar que uma coisa dessa foi feita de forma errada, né? Então eu vou passar a colocar em dúvida um monte de coisa na Bíblia, né? Porque nós não temos escritos em aramaico da Bíblia para garantir que aquilo que está em grego foi realmente dito, né? Então eu posso, mediante essa argumentação, confiar naquilo que está em grego? Segundo nosso irmão protestante, eu não posso confiar. Porém, a versão em grego é a versão mais próxima do original que nós temos, né? Não existe outra, né? A tradução em português que nós temos é uma tradução da tradução da tradução da tradução, e a gente acredita nela, né? Por que eu não vou acreditar na versão em grego, né? Então, repito, a diferença de palavras continua lá. Foram usadas duas palavras distintas e foram usadas uma palavra no sentido literal. Justificar isso por diferença de línguas é colocar uma descrença numa versão que é altamente confiável da Bíblia, que é a versão grega das Escrituras, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte: o sacrifício de Cristo, ele é um só. Em nenhum momento a igreja afirma que o sacrifício da missa é um outro sacrifício. É o mesmíssimo sacrifício ocorrido na cruz. E por que a gente tem essa garantia? Nós temos essa garantia pelo seguinte motivo. Quando nós vamos lá nos versículos, só um momento, deixa eu achar aqui o que eu quero. Bom, quando a gente vai, por exemplo, em Lucas 22:19, tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. A palavra usada em grego é amnese. Essa palavra, quando usada na Bíblia, a palavra anamesis, tá? Seria uma tradução mais próxima, uma leitura mais próxima, né? Essa palavra, quando usada na Bíblia, ela tem o significado, e ela aparece algumas vezes, por exemplo, em Lucas 22:19, em 1 Coríntios 11:24, 1 Coríntios 11:25, Hebreus 10:3, onde mais? Mateus 26:13. Tá? Então, essa palavra, quando usada na Bíblia, ela tem um significado de fazer presente. Ok? Então, ou seja, quando Jesus disse em memória de mim, ele quis dizer o seguinte: é fazer presente o meu sacrifício. Então não é renovação de sacrifício, não é um novo sacrifício, é o mesmíssimo sacrifício da cruz, né? A gente pode ler no próprio capítulo em próprio Coríntios 11:25, que diz o seguinte: do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberes, fazei-o em memória de mim. Este é o meu cálice, isto é o meu corpo. Né? Se isso não é um sentido literal, como é que eu posso entender então? Né? Então, repito mais uma vez, o sacrifício de Cristo é um sacrifício, é o mesmo sacrifício da cruz, não é um sacrifício novo. Né? Até porque nós adoramos nós somos de uma religião monoteísta que acredita num Deus e Cristo era um só. Né? E a terceira coisa é o seguinte: o versículo que diz respeito que a carne para nada aproveita, se a gente levar em conta a interpretação do nosso amigo protestante, nós estamos considerando o seguinte, que primeiro, Jesus foi totalmente incoerente no capítulo todo. Né? Primeiro ele fala que ele iria dar a carne dele pela nossa salvação, né?
e depois ele fala que a carne de nada se aproveita? Qual a coerência disso? Num versículo só, né, numa frase só de Jesus, ele desmonta tudo que ele falou para trás, né? Só que aí tem um pequeno erro de interpretação do nosso amigo protestante, que é o seguinte: quando Jesus fala que a carne de nada aproveita, ele está dizendo o seguinte, que a carne, que é o sacrifício que ele deu, sem a sua divindade. Ou seja, se ele despedaçasse o seu corpo ali, e esse corpo fosse comido sem que ele fosse Jesus Cristo, sem que ele fosse Deus, isso de nada valeria mesmo. Seria carne humana puramente. Porém, ele deu a carne dele na cruz para salvação, só que é a carne de um homem que era Deus. A redenção dos nossos pecados se faz através de um homem que é Deus. Né? Quando a gente tem a cena do Calvário, nós temos Cristo pregado na cruz junto com dois ladrões. Tá? O sacrifício, a morte daqueles dois ladrões, aquilo ali foi a morte de mais dois seres humanos na face da terra. Porém, a carne de Jesus não. Por quê? Porque não era o sacrifício de uma carne comum. Era o sacrifício do Verbo encarnado. Então, por isso que ele fala que a carne de nada aproveita. A carne do ser humano comum. Agora, a carne dele não. E, além disso, se a gente pensar, concluindo o desenvolvimento do capítulo, nós vamos ter o seguinte. Jesus, ele diz que, à medida que ele vai falando no capítulo, que ele, ele pergunta para os seus discípulos se aquilo ali causaria um espanto. Né? Então a gente vai ver lá. Ele fala o seguinte, ou melhor, os discípulos disseram, isso é muito duro, quem o pode admitir? Então Jesus vai e diz, isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? Ou seja, se falar de comer a carne escandaliza, o que eles iriam falar da ressurreição? Porém, a ressurreição foi verdadeira. Foi absolutamente verdadeira. Ela não era simbólica. Isso só reforça a ideia de que o discurso todinho de Jesus no capítulo 6 de João foi absolutamente literal. Né? A comer a carne provocava escândalo. Isso com certeza provocou escândalo entre os discípulos ali. Né? E o que seria da ressurreição? Não provocaria escândalo?